Bom dia, pessoas do bem. Feliz sexta-feira. Mais uma semana finalizando. Gratidão por esse momento. Gratidão por mais essa janela de um dia. Gratidão por eu conseguir me conectar com Deus. Gratidão por eu conseguir me conectar com a minha essência. Gratidão por me conectar com você, que está aí do outro lado, me acompanhando, aprendendo, compartilhando. Por hoje só gratidão. Eni, bem-vinda. Bem-vindas todas as pessoas que estiverem ao vivo comigo. E bem-vindas todas as pessoas que assistirem a live depois. E hoje nós estamos aqui em mais uma janela de um dia. Gratidão por termos essa oportunidade. Mais uma janela de um dia, mais um dia de desafio. Quem está no grupo do desafio está, sim, se permitindo olhar para coisas que talvez esteja muito difícil tirar um tempinho, todo dia um pouquinho, para olhar para si. E a gente vai percebendo o quanto a gente fica, muitas vezes, presas em tantas dinâmicas, em tantas demandas. E não conseguimos tirar 5, 10 minutos para olharmos para nós. Então agora, quem está aqui agora, está se permitindo sim olhar para si mesma. Está se permitindo se conectar um pouquinho com aquilo que nesse momento prioriza. Você. E o quanto é importante a gente olhar para a gente. O quanto é importante a gente ter alguém com quem compartilhar, ter alguém que nos enxergue também e que siga conosco nessa jornada. Estamos no 5º dia do desafio. Desafio de 7 dias olhando para você e por você. Cada dia um pouquinho. Estamos quase chegando no final do desafio dos 7 dias. E na semana que vem nós vamos fazer um encontro para trocarmos essa experiência. Parecido, bem-vindo. Para trocarmos essa experiência, para nos ouvirmos, para a gente saber se a dificuldade de tirar 5, 10 minutos por dia para eu me olhar, se é só minha. Bom dia, seja bem-vindo. Se essa dificuldade de eu parar 5 ou 10 minutos para olhar para mim é só minha ou se é da maioria das pessoas. E o quanto isso está sendo leve e o quanto isso está sendo doloroso. Tirar 5 ou 10 minutos para olhar para cada um aqui. Então, a gente vai percebendo o quanto a gente vai colocando barreiras e quantos desafios vão aparecendo na nossa vida, para que a gente, cada vez mais, como um polvo, se desdobre, se triplique, para atender tudo e todos ao mesmo tempo. E a gente fica no meio, muitas vezes, de tudo isso, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Então, no meio de tantas demandas, e muitas vezes sem saber que decisões tomar, que atitudes mudar, a gente precisa silenciar a mente da gente, se conectar com Deus, se conectar com a nossa essência, para ouvir a mensagem que vem, para entender que caminho seguir. Eu fiz isso hoje, porque assim como vocês, eu também tenho demandas para atender. Não tenho mais tantas como eu tinha um tempo atrás, mas eu tenho demandas para atender, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer. A gente espera um resultado de uma determinada ação e o resultado não vem. Então, silenciei a minha mente.
e me permitir acessar o campo das infinitas possibilidades e pedir, querido Deus, me mostre o caminho. E as alternativas vêm, as possibilidades também. Então, o quanto a gente está para tudo e para todos, num piloto automático todos os dias, sem olhar para a gente, sem se conectar com a nossa essência, sem se conectar com Deus. Nós fazemos parte desse todo. E nós não somos salvadores de ninguém. Nós precisamos começar a compreender isso. Porque nós vamos para o mundo adulto e para relacionamentos tentando salvar tudo e todos. E nós não somos Deus, nós não temos poder nenhum para salvar ninguém. Muitas vezes nós não conseguimos nem dar conta das nossas mazelas. E queremos ali fazer com que o outro mude, fazer com que o outro nos compreenda, fazer com que o outro e que o mundo esteja a nosso dispor, atendendo os nossos desejos. Mas nós não conseguimos fazer isso. Então a live de hoje ela é bem pontual. Os desafios da semana vêm acontecendo, todos eles voltados para a gente olhar para a gente. Quem está no grupo sabe, e quem não está, está aqui. É sobre isso que a gente tem falado. Para onde você olha? Quando você acorda todos os dias pela manhã, quais são os primeiros pensamentos que vêm? Quais são os sentimentos, quais são as emoções? Para onde você está olhando? Você está olhando para tudo aquilo que já conseguiu conquistar até aqui e agradecendo? Você está olhando para aqueles problemas que você tem que resolver? Você está olhando para o comportamento daquele marido, daquela mulher que está aí com você e que não está agradando você, mas que você reclama todos os dias e fala disso todos os dias, botando energia no problema e não olha para o caminho de solução? Para onde você está olhando? Para onde você vai com tudo isso? A gente precisa refletir sobre isso. Os desafios na vida da gente, eles são diários. E eles vêm para nos tirar do lugar da zona de conforto, eles vêm para nos tirar do lugar de estagnação, para ir para um movimento diferente, para o movimento da vida. E a vida é seguir. A vida é seguir. Como é que eu estou seguindo no meu dia a dia, com tudo isso que se apresenta para mim e com todas as pessoas que estão comigo? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Eu estou me sentindo grande? Eu estou me sentindo pequena? Insegura? Impotente diante daquilo que se apresenta? Ou eu estou sim de forma consciente na postura adulta, olhando para aquilo que vem, entendendo e olhando para o caminho da solução? Para onde eu olho? Para onde você olha? Então a gente está no mundo muitas vezes e nessas relações, rodeado de conflitos, rodeado de problemas, rodeado de pontos de interrogação, e a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Mas eu sou uma só e eu tenho que dar conta do passado, eu tenho que dar conta de relacionamento, dos filhos, meu projeto de vida, marido, companheiro, né, financeiro. E aí eu olho para minha vida e o futuro está lá. Eu tenho muita demanda aqui, o futuro está lá. Meu projeto de vida está aqui, eu não consigo olhar para isso. Porque eu tenho tudo isso aqui para resolver, só que fica uma grande interrogação na frente da gente, na cabeça. O que fazer com tudo isso? Liane, bem-vinda. O que fazer com tudo isso? E nós temos também a nossa criança, que muitas vezes está no controle da nossa vida e está aqui perdida, olhando para quem está conosco, esperando reconhecimento, esperando ser cuidado. Quando eu falo, Eni, bem-vinda, bom dia, todos bem-vindos aí. Quando eu falo da nossa criança, a gente sempre fala, todos têm uma criança dentro de si. Quem em nós está no controle
e vivendo esses relacionamentos. Adri, bem-vinda, todos bem-vindos aí. É o meu eu adulto que olha para tudo isso e consegue colocar cada um no seu lugar, cada coisa no seu lugar e olhar para um caminho de solução, ir em busca do equilíbrio. Ou quem em nós, se a nossa criança interior, se a nossa postura infantilizada que está olhando para tudo isso e se desespera, sente medo, se sente insegura. Cris, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Eni, nós vivemos isso, a maioria das pessoas vive isso. Por que é tão importante o autoconhecimento? Bom dia, bom ter vocês aqui. Todos nós vivemos essas dinâmicas. Rosângela, bem-vinda. Todos nós vivemos essas dinâmicas de eu estar no mundo rodeado de problemas e conflitos, de pessoas que vêm para a nossa vida para nos ajudar a evoluir, mas que quando a gente olha para essas relações, a gente fica aqui desesperada, porque a gente não consegue, não sabe o que fazer. Então, lá na infância, nós aprendemos e internalizamos muitas coisas. Tudo que nós vivenciamos da gestação até os 7 anos, nós baixamos arquivo. Está tudo no nosso inconsciente. Coisas boas, coisas mais ou menos, traumas. Saudade de vocês também. Bom ter vocês aqui. Então, nós baixamos arquivos na infância e nós vamos para a vida no adulto, tem para o movimento. Nós vamos para a vida no adulto e nós carregamos tudo aquilo dentro da gente. E nós chegamos no adulto, muitas vezes, nós estamos aqui, igual aquela criança lá atrás, desesperada para resolver e a gente não consegue. Nós nos sentimos pequenos diante de tantas coisas para resolver. Nós nos sentimos pequenos diante de relacionamentos, quando nós olhamos para aquele companheiro, para aquele homem que está com a gente, ou vice-versa, aquele homem olha para aquela mulher que está ali. Rose, bem-vinda, todos bem-vindos aí. E nós transferimos para aquela pessoa que está com a gente ali, nós transferimos a responsabilidade de nos cuidar. Só que eu no adulto é muito pesado se eu tiver que me responsabilizar por cuidar de outro adulto que está comigo. Então nós vivemos muitas vezes em parafuso. Acordamos um dia após o outro esperando que o outro mude, mas a gente continua na mesma postura, a gente continua fazendo sempre do mesmo jeito. A gente não consegue se posicionar porque a gente não tem força e coragem suficiente para isso. Então, para onde você olha? E quando eu trago isso, eu trago para o campo, você adulto, você criança, aquilo que faz parte das suas principais relações. Trabalho, projeto de vida, companheiro, companheira, parecido está aí, então acolhido, bem acolhido, seja bem-vindo. O companheiro ou a companheira está. O nosso financeiro, filhos, quando a gente tem o futuro, passado, relacionamentos, nossos sonhos, nossas metas, nossos projetos de vida, que lá na infância e na adolescência nós idealizamos. Nós idealizamos e seguindo para a vida no adulto, tentando olhar para aquilo. Só que quando nós chegamos no adulto e começamos a nos relacionar com as responsabilidades do mundo adulto, nós travamos. Nós travamos e começamos a andar em roda. Nós estamos vivendo todos os dias o mesmo tipo de experiência e fazendo do mesmo jeito. E muitas vezes, e eu falo disso porque eu vivi assim por muito tempo, tudo que eu trago aqui para vocês eu vivi. Por isso eu falo com propriedade. Então fiquem bem à vontade, que não são só vocês que estão vivendo isso. Eu passei por isso por muito tempo. Muito tempo. E a gente vive um dia após o outro, esperando chegar um dia dos namorados. Ah, mas eu vou ser reconhecida, vai acontecer alguma coisa mágica ali. Esperando chegar um Natal. Chega o Natal, chega o Ano Novo e nada de mágico acontece. A gente percebe que passou aquela data, continua tudo do mesmo jeito. E às vezes a gente passa anos esperando um resultado que não vem. Eu passei 22 anos num relacionamento, esperando aquilo que nunca veio. Por quê? Porque eu esperava que a mudança acontecesse no outro.
Só que isso não tinha a ver com o outro é do jeito que ele é. Quem em mim estava se relacionando com a vida, com o trabalho, com filhos. Para onde eu olhava na postura infantil, eu olhava para aquele que estava comigo e buscava incansavelmente nele a cura do meu vazio existencial. Dava conta de um monte de coisas. Me sobrecarreguei de trabalho, cuidei dos filhos do jeito que eu consegui, trabalhei excessivamente, dava conta das contas, do financeiro, era mais eu que dava conta, porque eu fui abraçando tudo isso, achando que eu era super poderosa e que eu teria como dar conta. E não conseguia entregar para o outro essa responsabilidade, porque num relacionamento afetivo, o relacionamento afetivo depende de duas pessoas, é responsabilidade dos dois. E a gente muitas vezes vai para essas relações abraçando e colocando nas costas todas as responsabilidades, as da gente e as do outro também. E eu fui excluindo e fui deixando ele com tempo livre, com menos preocupações, porque eu trabalhava mais, eu ganhava um pouco mais, então eu pagava quase que tudo. E o quanto isso me custou. O quanto isso é custoso quando a gente está olhando para tudo isso e a gente não sabe o que fazer. Nossa vida vira uma bagunça. A nossa vida vira uma bagunça. Nada flui. E se você parar para olhar para sua vida, você vai ver assim que você está tentando olhar e dar conta de tudo isso, não está conseguindo dar conta de bem nenhuma área da sua vida. Porque relacionamento não flui, relação com filhos não está muito boa, relação com trabalho é sobrecarregado. Antônia, bem-vinda. Relação com o financeiro, ela vira uma porcaria porque a gente não dá conta, a gente está sempre no vermelho, né? O passado nos pesa, relacionamento a gente não se relaciona com a gente porque a gente não para 5, 10 minutos do dia para respirar e soltar a tensão, para se conectar com a nossa essência, para nos ouvir, para nos sentir, para olhar para a gente primeiro. Antes de eu olhar para tudo isso, eu preciso me conectar comigo. E a gente não faz. Porque a gente olha para o passado, a gente vai olhar para os nossos pais, o que a gente aprendeu lá sobre se relacionar com a vida e com o trabalho, com o marido, com mulher, o que a gente aprendeu lá quando a gente olha para o passado. Então a gente está no agora e a gente muitas vezes está preso nas dinâmicas do passado, porque relacionamento dos pais é referência para os nossos relacionamentos no agora. O que nós aprendemos lá atrás sobre relacionamento? Quais são as crenças, quais são os valores, qual é o papel e a função da mulher num relacionamento, qual é o papel e a função do homem num relacionamento? É só você parar para pensar e refletir. Olhe para a vida dos seus pais e olhe para o seu relacionamento agora. O que você está reproduzindo na sua vida, que resultado diferente você está tendo. Porque a gente segue no adulto, com aquilo que a gente internalizou até os 7 anos, a gente segue fazendo igual, porque aquilo que nós aprendemos lá no passado, no nosso sistema familiar, foi entregue para nós como se aquilo fosse o certo e o melhor. Nós seguimos fazendo daquele jeito. Faz sentido para vocês? Podem colocar aí nos comentários. Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo para vocês? Sim ou não? Quando a gente olha para o outro, a gente vem com aquilo que aprendeu lá do nosso sistema sobre relacionamento. A gente vai para o relacionamento querendo que o outro que está ali faça como a gente. Que o outro se torne alguém igual a mim, se adequando a tudo aquilo que eu trago lá como certo e errado do meu sistema. Só que a gente esquece de olhar para o outro e entender que assim como a gente, ele vem de um sistema diferente. Cindy, bem-vinda. Assim como a gente, ele vem de um sistema diferente
Voltando. Tá me ouvindo agora? Voltou? Não dá pra ouvir? Tá mudo? Ficou bom agora? Me ouvindo? Às vezes acontece, quando a gente... Ah, que bom. Quando a gente mexe no campo dos relacionamentos, isso acontece, tá, pessoal? Não fiquem... A internet trava sim, mas isso tem acontecido nos cursos, tem acontecido nas lives, isso acontece sim, inclusive nos atendimentos, tá? A energia do campo, ela traz muita informação, então isso pode acontecer. Quando eu olho pra mim nesse relacionamento, voltando, eu venho de um sistema onde eu aprendi crenças, valores, certo e errado, papéis e funções da mulher no relacionamento. Eu olho para os meus pais, referência de relacionamento para mim. Eu chego para me relacionar com alguém aqui, eu quero que o outro vá se adaptando àquilo que eu trago do meu sistema. Então eu não consigo entender na postura infantil e inconsciente, eu olho para o outro e eu quero que ele faça aquilo que eu quero, que ele seja do jeito que eu quero. Eu não consigo compreender que ele, assim como eu, ele vem de um sistema totalmente diferente, que aprendeu crenças, valores, papéis e funções de relacionamento de outra maneira. Talvez aquilo que seja certo e errado para o meu sistema não seja para ele. O que ele aprendeu lá sobre ser pai, sobre ser marido, sobre ser esposo, sobre ser homem no relacionamento, é o que ele vai trazer para o relacionamento comigo, assim como aquilo que eu aprendi sobre ser mulher. Então eu olho para tudo isso e o que a gente faz com tudo isso. Enquanto a gente não compreende isso, não amplia esse olhar, não aprofunda, não enxerga o outro como um humano que está ali e que traz coisas, história de vida diferente, traumas, dores, aprendizados diferentes dos meus, enquanto eu não compreender isso, eu não vou conseguir enxergar no outro alguém diferente de mim. Eu quero que ele seja igual. Então nossos relacionamentos, eles acabam se tornando muitas vezes uma guerra diária. Ao invés da gente ir se relacionar com aqueles sonhos, aquele encantamento de quando a gente se conheceu, a gente viver aquele sonho de relacionamento, a gente vai para esse relacionamento e acaba fazendo da vida da gente, da nossa casa, um pandemônio, que a gente não consegue, ninguém se entende, ninguém se ouve, ninguém se respeita, é só briga, só conflito, são acusações, são mágoas. Ao invés de resolver os problemas, a gente olha, culpa, julga. Eu fazia isso, me vitimizava porque eu me sentia infinitamente pequena e eu estava na criança, naquele relacionamento, infinitamente pequena diante de tudo aquilo que se apresentava, me sentia a pior das mulheres, traída tantas vezes. Então eu me afundava na minha tristeza, só que para o externo a gente usa uma máscara e faz de conta que sim, que está tudo maravilhosamente bem. A gente tem que estar firme para todo mundo, mas a gente por dentro se arrebenta. Se eu tentei muitas vezes no diálogo resolver aquilo, sim, eu tentei muitas vezes, mas era um monólogo. Porque sentava, conversava 1 hora, 2 horas, a pessoa ficava muda. Não conseguia falar, ele não conseguia destravar. Hoje eu compreendo isso. Lá atrás eu não compreendia. Eu me sentia uma burra, por quê? Porque falava, gritava, brigava, eu continuava fazendo do mesmo jeito, atendendo tudo e todos do mesmo jeito. Ele saía do monólogo, passava um dia, 2 dias, 1 semana, aprontava de novo. Eu não fazia diferente, nem ele. Então a gente sofre nesses relacionamentos porque a gente tá com a postura infantilizada, a gente não consegue resolver os nossos conflitos internos, as nossas dores emocionais, nossos traumas são tão profundos que sozinhos a gente não sai disso e a gente se relaciona com tudo isso e como fica dentro da gente. Para onde a gente olha quando está assim? A gente consegue respirar e olhar para a situação que se apresenta, olhar para um caminho de solução, ou a gente olha todos os dias para o problema e para a pessoa que está ali me proporcionando aquela tristeza, aquela raiva,
Eu olho só para aquilo e eu boto energia cada vez mais naquele problema, e aqui dentro de mim as coisas negativas, elas explodem. Me desestrutura, me desestabiliza, e financeiro fica de lado, trabalho fica de lado, futuro a gente não olha, a gente olha só para o problema. E o problema se agiganta como se fosse uma nuvem negra na nossa frente. E nos desgasta profundamente, porque isso pesa infinitamente na gente. Então, quando a gente está assim, a gente não consegue se colocar no lugar da gente, do adulto. Eu estou aqui, eu olho para tudo isso e eu respiro e assumo a minha responsabilidade com cada coisa que está aqui. Mas eu entrego para o outro, no relacionamento, a responsabilidade dele também de olhar para filhos, de olhar para financeiro, de pensar no trabalho, futuro. Quando eu trago o outro para o meu lado, entrego para ele a responsabilidade dele resolver coisas financeiras, dele também assumir a responsabilidade pelos filhos que estão ali. Quando eu tenho um parceiro do meu lado, fica muito diferente de quando eu estou aqui no meio, perdida e sobrecarregada com tudo isso, com uma grande interrogação na minha vida que eu não sei para onde eu vou. E a minha criança gritando no centro. Então, como você se sente quando você olha para isso? Você se sente no meio de tudo isso? Ou você se sente empoderada, com um passado resolvido dentro de você, olhando para o seu futuro, olhando para o financeiro, resolvendo os conflitos, bem no seu relacionamento, relacionamentos fazem parte. Como você se sente? Olhando para o seu trabalho, assumindo as responsabilidades, como é para você? O homem até caiu aqui. Então a gente precisa entender, para que a gente tenha uma vida e relacionamentos de sucesso, a gente precisa estar com o nosso passado bem resolvido. A gente precisa entender que relacionamento é responsabilidade de duas pessoas, não de uma só. Que aqui eu trago uma história de vida, traumas, emoções interrompidas, ele também traz. O que eu aprendi no meu sistema nem sempre é o mesmo que ele aprendeu no dele. Mas que nós dois juntos, com aquilo que nós trazemos, nós vamos ter desafios, conflitos, problemas, sim, mas juntos, com tudo aquilo que a gente traz, a gente precisa sentar, conversar e assumir a responsabilidade. Cada um cuidando das suas dores, da sua criança. Então, não é a minha criança que vai se relacionar, é o meu eu adulto. Quando eu olho para o outro, no relacionamento, eu julgo, eu culpo, eu cobro, eu só enxergo os defeitos, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Eu não estou aqui na postura adulta, e isso é inconsciente. Agora, se eu na postura adulta estou aqui para relacionamento, e o outro está lá, quer viver a vida dele, quer ter os momentos de prazer. Bom dia, suas lindas, todas bem-vindas aí. Se o outro está nesse relacionamento, ele olha para cá, eu falo, desce pela orelha, e ele continua vivendo a vida dele e volta para casa para curtir casinha, vai chegar um momento que a solução que eu vou encontrar é sair dessa relação. Não tem outro caminho. Eu fiz isso. Foi profundamente doloroso. Foi muito difícil abrir mão de tantas crenças e de tantas coisas que eu tinha, com uma falsa segurança. Então é muito difícil a gente se posicionar, mas eu preciso entender que sim,
quando eu estou na vida e num relacionamento, eu preciso estar com o meu passado resolvido dentro de mim. Não há nada que eu possa fazer para mudar aquilo que aconteceu lá atrás, seja com pais, seja com irmãos, seja com colegas de aula, de escola, seja com ex-relacionamentos, relacionamentos que encerraram. Eu preciso estar em paz com o meu passado, com aquilo curado dentro, para que eu vá para esse relacionamento sem transferir para o outro aquilo que eu vivi lá atrás. Porque se eu não resolvo internamente as minhas questões emocionais do passado, relacionadas à infância, a maioria delas, os traumas estão na infância. Nossas feridas emocionais, elas se estabelecem na infância. Se eu não tenho isso curado dentro de mim, eu vou sair de um relacionamento, eu vou para outro relacionamento, eu vou encontrar o mesmo tipo de conflito, o mesmo tipo de problema, porque eu vou em busca da mesma coisa. E lá eu não vou encontrar a solução, porque a solução está dentro. Então, para onde você olha quando você olha para você agora? Você consegue olhar para você enquanto mulher, você enquanto homem, você consegue olhar para você 5, 10 minutos por dia, se conectar com você mesmo, com sua essência? Fechar os seus olhos antes de eu pensar em tudo que eu tenho para olhar depois que eu sair da minha cama, fechar os olhos, ou mesmo depois que eu sair da minha cama, fechar os olhos, me conectar comigo, me ouvir, me conectar com Deus. Ou a gente vive no piloto automático, eu durmo, levanto, faço sempre a mesma coisa, a vida é uma correria, um emaranhado e nada se resolve. E nada flui. A vida é assim, às vezes uma coisa está boa, daqui a pouco está ruim, a vida vira um carrossel. Você consegue olhar para o seu trabalho e se sentir realizada, se sentir tranquila, equilibrada, feliz? Ou esse trabalho está sendo um peso para você? Um peso porque você tem, além do trabalho, marido, casa, filhos, financeiro. Está fluindo. E quando você olha para cá, você tem olhado para os seus sonhos, para os seus talentos, para aquilo que você gosta de fazer, que faz sentido para você? Ou você está num trabalho somente para ganhar o dinheiro para sobreviver, e aí a sua vida vai virar só em sobrevivência? E quando a gente fala em sobrevivência, é em todas as áreas da vida da gente. Eu só sobrevivo, eu não vivo. Porque nada do que eu faço me traz prazer. Eu estou aqui desesperada, atolada de problemas, cheia de conflitos, eu não consigo resolver porque ninguém me ajuda, o outro não coopera. Então eu só sobrevivo. E nós estamos aqui para sermos felizes. Eu demorei bastante tempo para aprender isso, mas você está tendo a oportunidade de aprender agora. Não precisa esperar 20 anos se passar para tomar uma decisão. Não precisa esperar 20 anos se passar para mudar as atitudes, para olhar para você. Não faça como eu. Não faça como eu. Não vale a pena. Como é que você se sente se você tem filhos? Como é que você se sente quando você olha para os seus filhos? Como é? O que bate dentro de você? Você tem seus filhos e você acredita que eles não sobrevivem sem você? Que você tem que ser a mãe perfeita, que não pode ter defeitos, que não pode falhar? Que você tem que ser um pai perfeito, pais presentes 24 horas por dia para esses filhos? Você tem filhos adultos, você olha para esses filhos e você ainda acredita que você tem que estar disponível para eles todos os dias? Que você não pode se permitir sim abrir mão de olhar por eles para você cuidar de você? Eu vivia assim até pouco tempo atrás. Eu não conseguia olhar para os meus sonhos e olhar para o futuro. Eu não conseguia olhar para isso. Porque quem vinha na frente eram os filhos. Então isso aqui ficava distante. E interrogações. E culpas. E culpas. E culpas porque quando eles eram pequenos eu fui uma mãe que trabalhei muito, fui muito ausente, não tinha paciência, poderia ter feito diferente. As culpas me pesavam mais de 100 quilos. Então,
Quem é você? Para onde você olha? Quando você olha para tudo isso, como você se sente? E a gente tem que entender que marido e mulher são parceiros numa jornada que trazem história, trauma, dor, ferida emocional. Os dois trazem isso dentro de si. Memórias do sistema, padrões de comportamento, mas a gente junto vai ter que sentar, conversar para definir o que é saudável e o que é doentio. É fácil? Não é. É um exercício diário. Eu consigo mudar o outro? Nunca. Eu consigo me transformar. E vou começar, a partir dessa transformação no autoconhecimento, me posicionar. Eu permito que aconteça aquilo que não me prejudica, mas aquilo que não me faz bem eu não permito mais. Ah, o outro tem umas burrices, umas teimosias, que eu sei que se ele não quiser mudar, ele não vai mudar, então, ó, passa reto. Agora, aquilo que passa a me ferir, eu não permito mais. Então, a gente começa a mudar a postura. Eu preciso olhar para os meus filhos e entender que, quando eles nasceram, eu fui a mãe que eu consegui ser e que nós, além de mães e de pais, nós somos mulheres também. Nós somos filhas, nós somos profissionais, nós somos 1001 funções, nós não somos só mãe depois que nós temos filhos. Então nós ficamos numa exigência da perfeição, porque eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu não posso falhar, eu não posso dizer não, eu tenho que estar, meu filho adulto, eu tenho que continuar cuidando, porque senão ele vai me rejeitar. Eu preciso mostrar para alguém que eu sou uma boa mãe. Para quem a gente tenta provar isso? Os nossos pais. Ah, mas a minha mãe foi ausente, então eu vou ser uma mãe diferente, eu vou viver para os meus filhos, vou dar para eles tudo que eu não ganhei na infância. Aí os filhos estão adultos lá dentro de casa e eu ouço muitas queixas assim. A gente ouve. Eu também passei por situações muito difíceis. A gente olha para esses filhos adultos vêm pra gente, a gente tá ali sempre muito, a melhor mãe do mundo, boazinha, fazendo tudo, dando tudo que pode, deixando de comprar coisas pra gente pra dar pra eles, e esses filhos vêm, são estúpidos com a gente, são mal educados, são grosseiros, não respeitam, não tem limite, estão sempre tomando cada vez mais, querem mais e mais. Por que isso acontece? Porque a gente continua olhando pra eles e tratando eles como aquelas crianças lá da infância. E eles não adultecem. A gente não permite que eles adulteçam quando a gente está nessa dinâmica. E aí a gente se culpa, porque a gente se vitimiza. Coitada de mim, eu sou tão boa, faço de tudo nessa casa. E ninguém enxerga, ninguém me valoriza. No adulto eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles têm que cuidar da vida deles. Eles têm que cuidar da vida deles. Eu não quero que os meus filhos adultos, olha só, ao invés de olhar para frente, para o futuro deles, se voltem para olhar para mim. Se eles se voltarem para olhar para mim, para nós pais, como fica o futuro deles? Para onde eles vão? E você, quando você olha para a sua vida, você olha para os seus pais, para onde você olha? Você olha para trás ou você olha para frente? Você conseguiu se libertar da dinâmica infantil, da dependência emocional dos pais para cuidar do seu relacionamento e seguir? Ou você está aqui no meio do caminho, olha para pai e mãe, olha para relacionamento, para filho e para no meio do caminho. Sapateia e não sai do lugar. Isso é muito profundo. E acontece com a maioria das pessoas, a gente não tem que se culpar por isso. Quando nós estamos aqui no meio do caminho, esperando que filho olhe para nós e bata palmas para nós, o reconhecimento deles vem com atitudes. Se nesse momento eles estão olhando para frente, nem aí para nós, é porque eles têm que construir outras relações lá fora. Se eles não fizerem isso, eles vão ficar presos no sistema familiar de origem. Não se relaciona nem com trabalho, nem com nada. Então a gente precisa liberar sim, abençoa e deixa aqui embaixo. A gente vai estar aqui para quando eles precisarem. É esse tipo de paz que os filhos adultos precisam. O filho adulto não precisa a mãe que está ali mimando, ligando toda hora, perguntando, mimimi, cheio de mimimi. O filho adulto tem que assumir responsabilidade. Nós aprendemos isso? Nós fizemos isso? Ou com vocês foi diferente? Ou vocês tiveram os pais cuidando de vocês? Maísa, bem-vinda. Bem-vindo, bom ver vocês aí. Ou vocês tiveram os pais presentes na vida de vocês até agora?
orientando, cuidando, pagando continha. Ah, tá com problema lá na tua casa, vem pra minha casa que aqui eu vou te proteger. Como foi essa relação de vocês irem pra vida no adulto? Vocês não tiveram que olhar para as coisas de vocês e resolver do jeito que conseguiam? Nossos filhos não é diferente. A gente sofre quando eles sofrem muito, muito, porque a gente quer proteger do mundo, a gente não consegue. É com as experiências deles que eles vão se fortalecer, mas a gente tem que estar aqui na postura adulta entregando essa responsabilidade. Agora, se eu preciso que um filho se volte para olhar para mim, é porque eu estou com a minha criança em profundo sofrimento, meu vazio existencial, minha carência é tão grande que eu não tenho mais os pais aqui para me entregar isso, então eu quero tomar dos filhos. E aí, para onde eu olho? Para quem eu vivo, para quem eu vivi até agora. Como é que eu me relaciono com o resto? Então, eu vivo uma vida assim, ó, eu olho só... Adriana, bem-vinda. Eu olho só para alguém, só para os filhos, ou só para marido, ou só para casa. A minha vida se resume a isso. Então, quando os filhos crescem e saem do ninho e vão para a vida, é como se a gente ficasse aqui tentando nadar, sair d'água e não consegue. Eu fiquei aqui, volta alguém, por favor, eu tô sozinha, eu tô abandonada. Eu já tenho um marido aqui que esse relacionamento tá uma M. Esse relacionamento já afastou, esse homem já não tá mais nem aí pra mim. Meus filhos, pra quem eu passei a viver depois que eu tive, eles seguem a vida deles. Eu não consigo, eu tenho que fazer esses filhos voltarem pra me cuidar, porque eu tô me sentindo vazia. Eu não consigo me relacionar com a vida. Faz sentido pra vocês? Se você tivesse que hoje parar a sua vida para voltar e olhar para os seus pais, atender as necessidades deles, como ficaria? Como ficaria a sua vida e o seu relacionamento? Seu trabalho, sua profissão, seus sonhos, suas metas. A gente tem que refletir sobre isso. E a gente tem que olhar para os filhos com esse olhar e com essa percepção. Eu quero mais é que meus filhos sigam tendo sucesso. É um alívio para mim. Foi um alívio para mim quando eu consegui entregar autonomia nas mãos de cada um. Porque eu vivia presa naquilo. Eu vivia trabalhando, eu não conseguia comprar nada para mim. Sem peso na consciência. Primeiro vinham eles, depois a casa, depois as contas, depois vinha eu. E assim a maioria das pessoas vive. Então a gente vive para quê? A gente olha para onde? E para onde a gente vai com tudo isso? Qual é o resultado que a gente vai ter? Se a gente tenta se relacionar e não dá certo, a gente está presa em alguma dinâmica do passado. Isso é fato. Então, se vocês estão aí destrambelhadas, vivendo relacionamentos cheios de emaranhamentos, cheios de brigas, de conflitos, para onde você está olhando? Você está olhando para você, para sua postura, para os seus sonhos, para suas metas, para aquilo que você idealizou para você, mas de repente eu idealizei um príncipe encantado e me veio um bofe cheio de coisa que me magoa. Eu sonhei com uma vida assim, um homem rico, uma casa maravilhosa, uma conta recheada, um carro do ano, uma empregada cuidando da minha casa. Eu sonhei com tudo isso, vocês não sonharam? Eu idealizei muitas coisas. Só que quando a gente vai e olha para a realidade, a gente está na fantasia, a gente vai e olha para a realidade se apresenta como ela é. Então eu estou olhando para onde? Quando eu olho para a minha vida, para essas relações, com marido, com mulher, com filho, com trabalho, com projeto de vida futuro, financeiro, quando eu olho para tudo isso, eu estou na fantasia ou eu estou olhando para a realidade e olhando pro caminho de solução? Mas eu não sei o que fazer. Nossa, como eu fazia isso? Eu choro tanto, eu chorava tanto, mas eu não sei mais o que fazer, porque eu já fiz de tudo e esse homem não muda. Para quem eu entreguei a minha vida e o resultado da minha vida? Nas mãos de quem? De outra pessoa. Então eu vivia, trabalhava horrores,
olhando para filho, marido e casa. A minha vida era essa. Tudo que eu fazia era com eles e para eles. Quando eu tive a terceira filha, eu fui fazer a faculdade. Eu tinha começado, parei para construir casa, abri mão do meu sonho para construir casa, para beneficiar todo mundo, e foi bom. Quando nasceu a terceira, ela tinha uns 2 anos, os mais velhos ajudaram a cuidar dela, para eu voltar e terminar a faculdade. E naquele momento eu decidi, eu vou fazer, e fui e fiz. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque se eu não tivesse tomado aquela decisão e abrido mão de estar com eles, abri mão de um monte de coisas ali, mas eu não abri mão do meu sonho. Se não fosse aquela decisão, hoje eu estaria aposentada, talvez com 2 salários mínimos. Então a vida da gente é feita de decisões. Os filhos morreram porque eu não estive lá tantos finais de semana. Eles tinham um pai para estar com eles. E deu conta. Do jeito dele, deu conta. O que eu teria ganhado, o que eu teria perdido se eu não tivesse tomado aquela decisão? Eu sei. O que você ganha e o que você perde quando você hoje tem que tomar uma decisão e você não toma. Você permanece esperando que algo mágico aconteça ou que o outro que está ali com você decida por você. Eu estou num relacionamento lascado, mas eu quero que o outro vá embora. Ele que decida ir embora, porque eu não quero assumir essa culpa. A gente se responsabiliza pela felicidade e infelicidade do outro, mas a gente não se responsabiliza pela nossa felicidade. Então a gente permanece. Os relacionamentos são uma bosta e as pessoas permanecem, esperando que o outro decida sair. Por quê? Porque eu não quero assumir essa responsabilidade. Para depois o outro não dizer assim, é mais fácil eu dizer, não, você foi porque você quis, não fui eu que mandei. Então a gente tem que refletir sobre isso todos os dias. Semana de desafios, de olhar pra gente, de se conectar com a gente. O que a gente espera da nossa vida para daqui... Tá mudo de novo? Tá mudo de novo? Ainda? Estão me ouvindo agora? Rose? Estão me ouvindo? Tem um ok aí. Não estão me ouvindo? Tá mudo? Sim? Beleza. Então a gente tem que olhar pra gente, e quando a gente olha pra gente enquanto mãe, pra onde eu olho quando eu olho pros meus filhos, como eu me sinto? Eu acredito que assim como a minha mãe, a minha avó, a bisavó, e assim como elas, eu tenho que viver só pra filhos até morrer. A função materna termina quando eles começam a ter autonomia, 5, 6 anos, no máximo 7 anos. A função materna. Porque o filho, a partir dali, ele já começa a ir no banheiro sozinho, ele já toma banho, já escova dente, ele já começa a ver a roupa que ele vai vestir. A função materna termina ali. Até 5 anos, a função materna sim é preciso, porque o filho precisa da mãe perto. Dali pra frente, o papel da mãe... Tá sem áudio de novo? Só pra ti, Rose? Não é tua internet? Ah, tem áudio aí? Tá me ouvindo? Diz aí. Então a gente tem que pensar. Tá bom? Rose, eu acho que é tua internet aí, dá uma olhada. A gente tem que olhar para esses filhos e a gente se sentir. Como é que é pra gente olhar para esses filhos adultos? Eu quero eles perto de mim ou eu quero eles dentro do meu coração e eu no coração deles para que eles tenham sucesso, felicidade? Eu estou aqui olhando por eles, mas eu desejo que eles sigam sim tendo sucesso. E a autonomia. Para onde eu olho? Para a liberdade, para o sucesso. Eu olho para o meu relacionamento, tá cheio de conflito, tá cheio de problema. Eu estou olhando para o problema que está estabelecido ali ou eu estou olhando para o caminho de solução? O que é que eu posso e devo fazer a partir de agora para que isso se resolva? Que dependa de mim. O relacionamento depende dos dois. Mas se tem um problema aqui, eu preciso entender que o resultado desse relacionamento é responsabilidade dos dois. Eu fico com o que é meu e entrego para o outro que é dele. O que ele vai fazer com a responsabilidade dele tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Agora, se eu decido que eu quero viver uma relação saudável, eu vou mostrar pra ele
o que é bom pra mim e o que não é, o que precisa mudar. Se ele não quiser mudar, eu vou seguir e ele vai ficar. Isso é fato. Eu vou ter que decidir. Eu vou olhar para o meu trabalho, meu projeto de vida. Eu preciso olhar para o meu projeto de vida. Meus sonhos, minhas metas, onde é que eu deixei? Eu tô aqui perdida, trabalhando que nem uma doida, não sobra dinheiro, não sobra nada. Eu tenho olhado para isso? Eu tenho olhado para isso? Planejando o meu futuro, eu tenho olhado para isso? Ou isso está ficando perdido por aí? Eu olho só para o problema que eu estou vivendo no relacionamento e o resto tudo fica. E eu fico uma louca no meio de tudo isso sem saber o que fazer. Para onde você olha? Mariana, bem-vinda. A gente precisa dar conta de muita coisa, a gente precisa dar conta de tudo isso, só que a gente precisa ter isso tudo equilibrado dentro da gente. Eu não preciso trabalhar que nem uma louca, eu não preciso ficar brigando que nem uma louca para que marido respeite, para que filho... É só eu estar no meu lugar. E eu assumir a minha responsabilidade de entregar para cada um a sua. A gente está no movimento do desafio essa semana. Estou tendo uns feedbacks bem legais. Então, o quanto está sendo fácil ou difícil para você tirar 5 ou 10 minutos por dia para olhar para você, para se conectar. Beleza. Para se conectar com a tua essência, para se conectar com tuas metas, teus sonhos e ir em busca daquilo que você deseja alcançar. Para onde você olha? Olha aqui, caiu tudo. Você olha para a solução, você olha para o problema, você olha para os conflitos. Para onde você olha? Caiu o financeiro. Não é para ser olhado agora, certo? Então essa interrogação, é essa reflexão que eu quero que você faça. Para onde você tem olhado todos os dias, em todas as áreas da sua vida. Como você se vê. Se eu ainda olho para o passado e espero alguma coisa de lá, o que eu estou tentando buscar lá não vou encontrar nada. Só experiências. Experiências que me ensinam a fazer diferente agora. Eu olho para o meu futuro, eu tenho que olhar para os meus projetos de vida, meus sonhos. Sim, o futuro faz parte. O que eu quero alcançar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15 anos. Que resultado eu quero ter lá na frente. E esse resultado depende das decisões que eu tomo ou deixo de tomar agora e para onde eu olho. Então parem de botar energia no problema que vocês têm aí. Os problemas, os desafios vão estar aí diariamente batendo na tua porta. Acolha, deixe ele chegar, não deixe ele ficar. Olhe para ele, ele te traz informações. O que eu posso fazer para resolver isso que eu tenho agora? A gente sempre vai ter desafios, todos os dias. Mas é o que você faz com tudo isso. Essa é a reflexão de hoje. Então eu quero que você olhe para você, reflita para onde e para quem você tem olhado mais, onde é que você está botando energia, a sua vida está focada só filho, marido, casa, trabalho, só relacionamento, só casa, você não tem olhado para você precisa ampliar esse olhar. A vida é relacionar-se. Porque se eu fico só para marido, filhos e casa, o dia que esse marido vai, como eu fico, quando esses filhos saírem para a vida, como eu fico, como é que é ficar aqui sozinha, abandonada diante desse mundo, sem me relacionar com mais absolutamente nada? Então a gente precisa refletir sobre isso. Por que as pessoas, as mulheres, a sua grande maioria, entram em depressão quando alcançam a terceira idade? Por que a depressão é algo tão forte e está tão em alta nos últimos tempos? Porque é o sentimento do vazio existencial, é a solidão. Eu estou num relacionamento, mas eu me sinto sozinha do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não tenho aqui o companheiro, eu tenho só uma pessoa que mora comigo e não resolve nada, não compartilha, me traz problemas, eu estou aqui a mãe de todos, dele também. Então, estou sozinha igual. Então, a depressão é algo que vem muito forte porque tem a ver com esse vazio e a solidão lá na infância. E a gente carrega para as relações. Eu estou aqui, eu preciso que me olhem, que me vejam, que venham me acolher, porque eu não consigo sair do lugar. Postura infantil. Isso é inconsciente, isso é muito profundo. Então, se você está nesses emaranhamentos de relacionamentos aí, relacionamentos do modo geral, se permita, experimente. Dia 10 vai ter um workshop para você
olhar pra você enquanto mulher no relacionamento, começar a mudar a postura aí. E a constelação familiar é uma técnica maravilhosa que mostra pra você quais dinâmicas, padrões de comportamento você está vivendo para estar tendo esses resultados. É muito libertador. Traz muita clareza. Então, se permitam. Eu atendo com a constelação, eu atendo com a terapia sistêmica. Dia 10 vai ter um workshop. Se permita vir para esse movimento e continue acompanhando o conteúdo aí. Tem muita coisa gravada aí que você vai começar a compreender essas dinâmicas. Vai deixando entrar essas informações. Vão assimilando essas informações cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. E cada dia um pouquinho também se permita parar e olhar para você. Olhar nos seus olhos, olhar para sua história. E perceber quanta coisa você já venceu até aqui. Quantas dificuldades você já enfrentou e você deu conta. A duras penas. Se nesse momento não está mais conseguindo sozinha, busque ajuda. Não faça como eu, esperar 22 anos passar em sofrimento. Todo mundo sofrendo naquela casa. A gente não precisa fazer isso com a gente. Terapia é algo que é para a vida da gente, não é para resolver um problema pontual. É para a vida da gente, é para a gente se relacionar melhor com a gente e com a vida e com as pessoas. Então, não fique mais em sofrimento. A gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem conflitos, mas a questão é como é que você está se posicionando diante disso, para onde você está olhando, onde você está botando energia cada dia. Comece a olhar para o caminho de solução, que a solução está dentro de você. Fez sentido para vocês? Gratidão, ótimo final de semana para todos aí também, gratidão por estarem aqui. Nosso desafio termina no domingo, tem um grupo de desafio rolando. Semana que vem eu vou vir com lives falando do workshop. Espero vocês nesse movimento, venham para o movimento cada vez mais. Quanto mais a gente toma consciência e se permite aprender, mais a gente evolui e a gente começa a mudar. Porque a gente vai perceber que não tem nada de errado com a gente. A gente só não consegue se posicionar. Porque algo dentro de nós dói ainda profundamente. Então é isso que a gente precisa curar. A gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, respeitar o tempo da gente, ter paciência com a gente também. Certinho? Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por esse momento, gratidão por compartilharem comigo e eu com vocês. E a gente se vê na semana que vem. Beijo no coração aí.